Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estaremos estudando no próximo domingo a lição de número 7 para jovens. Nossa esperança na vinda do Senhor. Qual a sua esperança? Qual a sua expectativa? Qual a sua ansiedade para a vinda de Cristo? Você está esperando Jesus, preparado, ou você ainda está se preparando? Precisamos estar preparados para a vinda do Senhor, porque Ele vem a qualquer momento para levar a sua igreja. E nós precisamos, como igreja, estarmos preparados para este grande e glorioso dia, a vinda do Senhor para arrebatar o seu povo, a sua igreja. É o que nós estamos estudando nessa semana. Quero pedir para você, visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita introduzindo o assunto que temos abordado e você tem também os slides para você baixar gratuitamente quando você quiser. Deus abençoe a sua vida e vamos para segunda-feira. Hebreus capítulo 5, versículo de número 14, fala da necessidade de crescer na fé. Aqui se trata de crescimento espiritual. Quando você cresce na fé, você cresce espiritualmente. Não fala de um crescimento físico, não é um crescimento numérico, mas é um crescimento espiritual da sua fé. Significa que nós estamos nos tornando semelhante a Cristo quando nós crescemos na fé. Quanto mais você cresce na fé, mais você se assemelha a Cristo. Aprendemos a discernir também entre o bem e o mal a cada dia mais quando nós crescemos na fé. Andamos mais pelo Espírito do que pela carne quando nós crescemos na fé. Possuímos e aumentamos as virtudes cristãs na nossa vida. Por exemplo, as virtudes do fruto do Espírito, a fé, o poder que é a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, o amor, a fraternidade, enfim. Isso tudo você pode obter quando você tem necessidade, sente a necessidade de crescer na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Se essas coisas existem em nós, e se essas coisas também estão aumentando na nossa vida, nós então seremos mais ativos, nós então seremos mais frutíferos, mais firmes e não vamos tropeçar, porque a nossa fé está acrescida no Senhor. Nisso nós podemos entender o crescimento espiritual como uma mudança para o melhor do nosso próprio caráter. Quando nós crescemos espiritualmente na fé, o nosso caráter também ele muda para melhor. Ele muda para estarmos mais presentes na presença de Deus. Ele muda para nós assemelharmos mais a Cristo Jesus e assim termos um caráter cristão. Às vezes apanhando, às vezes sofrendo por uma falha, também nós aprendemos quando nós sofremos com a vida, com uma falha, com que nós temos na vida, nós aprendemos com isso, porque o Senhor nos ensina na prática, e esta é a forma em que Deus nos ensina, quando nós reconhecemos que falhamos e então procuramos, a partir daquele momento, a fazer a coisa certa e não errarmos mais. É uma forma também de crescer espiritualmente, crescer na fé em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua gloriosa palavra. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo de número 14, fala das consequências da ressurreição. Os coríntios usavam uma expressão
que dizia assim: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Era uma expressão que eles usavam para justificar o estilo de vida que eles tinham, que era dominado pelo pecado. Era como se eles dissessem assim: eu tenho o meu corpo e eu posso usar o meu corpo para fazer o que eu quiser. Eu posso usar o meu corpo para fazer o que eu bem quiser. E existem as coisas, as atrações do mundo, e eu posso também ter esses prazeres para mim, para a minha carne, para a minha vida. Então, era como se eles dissessem assim: então, os manjares são para o corpo, eles diziam, e o ventre para os manjares. O alimento, realmente, ele é gratificante, ele é essencial para a nossa vida. Quando os coríntios ficavam com fome, eles comiam. Quando eles tinham necessidades, quando eles sentiam a necessidade de ter relações sexuais, então também eles se entregavam a esse desejo sem medida nenhuma. Na opinião deles, nenhuma atividade física que eles fizessem com o corpo, nenhuma dessas atividades físicas afetava a vida espiritual deles. Eles podiam fazer o que bem quiser com o corpo deles. Então, assim como comer alimentos não afetava também a vida espiritual deles, eles podiam comer o quanto eles quisessem e o que eles quisessem. O raciocínio dos coríntios tinha pelo menos duas falhas. Quanto ao estômago, o processo digestivo, de certo modo, não passa de coisas terrenas e de nada serve na eternidade. Mas o corpo, por meio do poder da ressurreição de Cristo, ele é eterno. Ele foi santificado por Deus para render-lhe glória. Então, Deus fez o homem para usar o seu corpo para a sua glória. O nosso corpo deve ser para a glória de Deus. Todos os membros do nosso corpo devem ser para a glória de Deus, porque Deus assim fez o homem, para que o adore, para que o glorifique, para que o exalte. Deus não fez o homem para dar um passeio na terra e acabou, porque 70 anos, 80, que o homem passa aqui na terra é apenas um passeio e depois acabou a vida. Não, Deus não fez o homem para isso. Deus fez o homem para que o homem glorifique a ele com o seu corpo aqui na terra, que ele seja útil aqui na terra. Embora a finalidade do estômago seja digerir alimentos, não é o objetivo do corpo envolver-se com a imoralidade. Então o corpo não deve se envolver com a imoralidade. Além disso, segundo o seu próprio intento, Deus pôs restrições ao ato de comer e também à atividade espiritual, à atividade sexual. Ninguém vai saindo por aí fazendo sexo de qualquer maneira. Existe uma restrição quanto a isso. Existe uma lei de Deus quanto a isso e até uma lei dos homens. Comer a ponto de se tornar uma gula e ter relações sexuais levianas fora do casamento são atos que violam o intento do Senhor e, portanto, isso é pecado. E os coríntios achavam que tudo isso era normal. Mateus 24, 42 fala da exortação, a exortação para a vigilância. A vida de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós, ela é riqueza para a nossa alma em todo tempo, em todo instante. Mas existe o inimigo das nossas almas. Existe aquele que não quer nos ver bem, que não quer nos ver felizes, que não nos quer ver alegres e salvos. Ele quer roubar esta alegria, tirar esta salvação e destruir a vida daqueles que estão na presença de Deus. O inimigo, ele é sagaz, ele é sujo, sorrateiro, e certamente ele se esforça para tirar do caminho todo aquele que possuir
alguma riqueza espiritual na sua vida. Então nós precisamos estar atentos. A nossa vida diária, ela é uma luta constante contra a nossa carne, contra o diabo, contra as hostes espirituais da maldade que estão em todos os lugares, contra o mundo com as suas atrações. Tudo isso coopera para ludibriar e tirar o nosso foco da nossa permanência e firmeza para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação precisa ser desenvolvida. E como nós desenvolvemos a salvação? Crescendo espiritualmente na fé e vigiando para que não sejamos, para que essas riquezas espirituais não sejam roubadas de nossa vida. Infelizmente, o diabo tenta tirar o nosso alvo do alto. O mundo, com suas muitas atrações, pode ser uma armadilha para nos fazer vacilar. Porque o mundo tem as suas atrações e o mundo oferece para os homens sempre o pecado. É o prato de lentilhas que o diabo oferece para o homem na hora da sua necessidade, e o homem acaba participando das coisas do mundo e perdendo a sua salvação. Essa não é uma exortação para os crentes mundanos. Os crentes mundanos já estão presos pelo diabo, já estão ganhos por Satanás. O que é preciso é tirá-los de lá. Mas essa exortação, ela é unicamente para os cristãos que vivem uma vida em Cristo Jesus, que não vivem uma vida dissoluta. Devemos todos permanecer atentos, vigilantes, para nós não cairmos em tentação. O Senhor não tarda e é preciso que estejamos preparados para a sua gloriosa vinda. João capítulo 14, versículo 3, é a leitura de quinta-feira. Nosso destino morar com o Pai. Então, nosso destino é morar com Deus. É o destino de todos aqueles que atentam para a salvação. É o destino de todos aqueles que permanecem em Cristo Jesus. É o destino de todos aqueles que estão crescendo na fé. É o destino de todos aqueles que anseiam a vinda de Jesus. Um dia todos que são salvos irão morar no céu. Jesus foi ao céu preparar-nos um lugar. Ele foi para o céu nos preparar um lugar. O céu é um lugar espiritual, onde Deus habita e nós poderemos vê-lo. No céu veremos a Deus e vamos estar sempre com Ele. Onde? No céu. A Bíblia fala sobre 3 tipos de céu. O céu, que é a nossa atmosfera, onde estão as nuvens. O céu, que é o espaço, onde estão as estrelas. O céu também é um lugar espiritual. E neste lugar espiritual é a habitação de Deus e dos seus anjos. E é para lá que nós estamos preparados para subir a qualquer momento e estar para sempre com o Senhor. Deus não mora nas nuvens, Ele mora no céu espiritual. Quem quer estar junto de Deus no céu para sempre só precisa convidar Jesus para entrar na sua vida. Diga: Jesus, entra na minha vida, porque eu quero morar no céu. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: a nossa cidadania, ou a nossa pátria, ou a nossa cidade, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente. Como você espera o Senhor? Você está esperando de uma forma, de qualquer jeito? Não, é necessário que esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar
todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, é a leitura de sexta-feira, o consolo do cristão. Quem não gosta, quem não precisa, quem não necessita de consolo na hora do desespero, na hora das dificuldades, na hora das necessidades, nós precisamos sempre de um consolo. Os crentes de Tessalônica precisavam ser consolados sobre um assunto que nós vamos mais para frente falar sobre ele. Porque o capítulo 4 e o versículo 5 de 1 Tessalonicenses, nós vamos ver Paulo consolando os crentes de Tessalônica com uma mensagem gloriosa sobre a necessidade que eles tinham. Todos passamos fases na vida em que precisamos de consolo. Todos precisam de consolo devido aos problemas que nós enfrentamos na vida. Deus sempre consola quem o busca, e quem o busca com um coração quebrantado, com um coração ferido, com um coração machucado, acreditando que Deus está ali consolando a sua vida. Ele enxuga as lágrimas dos que choram, dá força àqueles que estão cansados e coloca um sorriso na face daqueles que estão sofrendo. É assim que o Senhor nos consola. Quem procura consolo no Senhor nunca ficará frustrado, porque o Senhor, Ele é o nosso consolador. Quem se aproxima de Deus com humildade e com o coração quebrantado, recebe o consolo de Deus, recebe um conforto do Senhor pela sua presença, pela sua graça, pela sua palavra, pela sua glória derramada na nossa vida. Outras vezes as pessoas não entendem o nosso sofrimento, muitas vezes, muitas pessoas não entendem, não compreendem o que nós estamos sofrendo, não compreendem as batalhas que nós estamos enfrentando. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe as batalhas que você está enfrentando. Deus sabe as suas necessidades. Ele conhece as suas dificuldades. Então Ele sabe todas as coisas e Ele está de braços abertos para aqueles que estão cansados e oprimidos também. Aqueles que estão no pecado e querem mudar de vida. Aqueles que não têm paz e querem ter paz, aqueles que não têm alegria e querem ter alegria, aqueles que vivem uma vida de desespero, mas querem viver uma vida tranquila. Jesus está de braços abertos. Através do sacrifício de Jesus, recebemos o amor do Pai, e sempre que precisamos do consolo de Deus, sempre que precisamos do consolo de Jesus, Deus então nos toca através do Espírito Santo e nós então ficamos confortados, ficamos consolados com a presença do bom Consolador na nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, o caráter surpreendente da chegada do reino. Como será a chegada do reino? Que maravilha! Como será a vinda de Jesus? Então o versículo 3 do capítulo 5 começa assim: pois que quando disserem, vamos por parte aqui. Nesse texto o escritor, ele fala do período posterior da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Ou seja, ele está falando da vinda de Cristo com a sua igreja para salvar o povo de Israel, que estará perdendo a guerra contra as nações que estão unidas com o anticristo. No entanto, esse texto ele reforça a tese que nós defendemos, a tese defendida por aqueles que ensinam
de que a vinda de Cristo se dará depois da grande tribulação. Como os textos escatológicos da Bíblia, só o tempo do seu cumprimento tem a sua palavra final, cabe a cada um de nós apenas expor pontos de vistas, ideias e pensamentos. Por quê? Porque são profecias que ainda não aconteceram. São profecias que ainda vão acontecer. E se vai acontecer, cabe a nós apenas estudarmos, aguardarmos, esperarmos e tirarmos algumas conclusões, alguns ensinos para nos confortar, para nos consolar. Então a paz e segurança, porque quando disserem a paz e segurança, na realidade, nos primeiros 3 anos e meios da grande tribulação, haverá um tempo de falsa paz mundial. Essa falsa paz mundial, ela será oferecida pelo anticristo. O anticristo se levantará para governar sobre todas as nações do mundo e estabelecerá por um curto período de tempo, 3 anos e meio, a paz entre todos os povos. Nesse mesmo tempo, os povos terão uma sensação de segurança também. Essa segurança baseada nas promessas falsas de paz que o anticristo estará oferecendo. Uma paz, não é uma paz permanente entre todos os povos e nações do mundo, mas uma falsa paz que o anticristo há de oferecer. O versículo continua: então lhe sobrevirá. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que os profetas, tudo que as profecias dos profetas, os profetas escatológicos predizem dos fatos futuros que sucederão com a humanidade, terão o seu fiel cumprimento. Isso há de suceder com a humanidade pelo seu fiel cumprimento, ou seja, isso vai cumprir fielmente conforme está registrado nas Sagradas Escrituras. Então, não há de mudar os fatos que estão previstos acontecer sobre a terra e os seus moradores. Não há como se mudar isso. A melhor coisa que nós temos a fazer é ser fiel a Cristo Jesus, ser fiel ao seu evangelho, à sua palavra, e então escaparemos da grande tribulação e estaremos com o Senhor para sempre. Então lhe sobrevirá repentina destruição. Através do engano, através da mentira, o anticristo enganará todas as nações do mundo, inclusive o povo de Israel. E depois de 3 anos e meio de governo sobre todos os povos, Israel, o povo de Deus, o povo do Deus Altíssimo, vai descobrir então que o anticristo, que vai descobrir que está sendo enganado pelo anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, e então vai romper esta aliança com o anticristo. E quando esta aliança for rompida, então Israel será perseguido, com todos aqueles que estão aliados com o povo de Israel, também serão perseguidos pelo anticristo e as nações aliadas a ele. E então acontecerá logo após a guerra, uma grande guerra, uma guerra horrenda que nunca houve na face da terra. E nesta guerra, então, Israel vai perder esta guerra e vai clamar por socorro. E então Jesus virá com a sua igreja. Zacarias 14:4, ele diz que Jesus pisará o monte das oliveiras, e o monte se fenderá ao meio, e Jesus então dará vitória para o povo de Israel, destruindo todos os seus inimigos, e então implantará a verdadeira paz, o milênio. Então, no milênio é que nós vamos viver a paz, o reino
o reino teocrático, o reino de Deus, né? O reino de Deus, o reino de Jesus. Então, a verdadeira paz vai ser vivida no milênio. Como as dores de parto. Veja que essa é uma figura de linguagem, continuando ainda o versículo. Essa é uma figura de linguagem para representar os atos poderosos de destruição que há de suceder contra o anticristo e todos os povos rebeldes. É só ler o Apocalipse e você vai perceber os terríveis tormentos que há de vir sobre os inimigos de Deus. Muitas dores e tormentos hão de acontecer no mundo para castigar os ímpios, para castigar os rebeldes, para castigar os inimigos de Deus. Então, com as dores de parto, aquela que está grávida. As dores de um parto, conforme a ciência explica, são dores muito fortes. E estas dores, após essas dores, acontece alguma coisa, não é? Acontece o nascimento de uma criança. Então veja bem, da mesma forma, a intensidade dos fatos que ocorrerem durante a grande tribulação serão muito fortes, mas está prevendo que vai acontecer ainda. Bem como todas as profecias escatológicas, avisos antecipados destas realidades prevêem acontecimentos ainda muito maior. Diz aqui, ó, e de modo nenhum escaparão. O anticristo, com todo o seu aparato e grande apoio de grandes nações que vai ter, não terão como evitar o derramar da ira de Deus sobre os seus inimigos. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é misericórdia, que Deus é compaixão, que Deus é paz, também diz que Deus é um fogo consumidor e toma vingança contra os seus adversários. www.moldado.com. Vamos ver agora as 5 reflexões. A primeira, apresente 3 motivos que justifiquem a discussão sobre as últimas coisas na epístola. Primeira, evitar os problemas com as heresias. Segunda, impedir um entristecimento impróprio dos irmãos de Tessalônica. Terceira, confirmar as promessas que deveriam encher os corações dos tessalonicenses. O que Paulo descreve aos tessalonicenses a fim de que evitassem as heresias, e ele descreve como, de que forma eles poderiam evitar que as heresias entrassem na vida deles e entrassem na igreja. E então ele disse, regozijai-vos sempre, ou seja, estejam sempre alegres, orem sem cessar, orem sempre, agradeçam também por tudo, deem graças, não extingua o espírito, ou seja, não entristeça o espírito, não despreze as profecias, não despreze a palavra de Deus. Alimente-se com a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, examine tudo e retenha tudo que é bom para a sua vida. Abstenha também de toda a aparência do mal e santifiquem-se em tudo. Desta forma, os crentes em Tessalônica, eles conseguiriam evitar que os problemas heréticos entrassem no seio da igreja, entrassem em suas vidas. Impedir o entristecimento impróprio daqueles irmãos. Para impedir esse entristecimento, foi necessário que Paulo confortasse, os enchendo de esperança, de fé e convicção da vida de Cristo, principalmente aqueles que morressem servindo a Deus. Os crentes em Tessalônicas, eles estavam tristes porque os seus parentes que morriam, como eles
subiriam, como seriam arrebatados, como subiriam ao céu se eles estavam mortos. E por isso eles estavam tristes. E então Paulo vai escrever dizendo lá em 1 Tessalonicenses 5, 13 a 18, ele vai dizer que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados. Então, e com estas palavras, eles ficaram consolados, eles ficaram confortados. Confirmar as promessas que deveriam encher os corações dos tessalonicenses. O arrebatamento da igreja, tanto para os vivos quanto para aqueles que haviam falecidos, mas mortos, salvos em Jesus, foi o maior conforto, foi o maior alimento de fé, de esperança para aqueles irmãos. Quais as 3 verdades que podem ser extraídas a partir do debate sobre escatologia em 1 Tessalonicenses? Então, 3 verdades. A primeira verdade, a ressurreição dos santos é uma verdade. A Bíblia diz que a ressurreição é real e que esta vida aqui não é tudo que existe. Existe a vida eterna. A vida eterna. Então, embora a morte seja o fim, a morte ela é o fim da vida física, não é o fim da existência humana. Muitos acreditam que existe uma ressurreição geral no final dos tempos. A Bíblia ensina que não haverá só uma ressurreição, porque alguns ensinam que vai haver apenas uma ressurreição, mas a Bíblia ensina que haverá muitas ressurreições, uma série de ressurreições, umas para a vida eterna no céu e outras para a condenação eterna. A primeira grande ressurreição foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os que ressuscitaram naquele dia e apareceram durante 40 dias. Então, depois de 40 dias, Jesus foi assunto aos céus e prometeu ao povo de Israel que voltaria. E essa promessa de Jesus que ele voltaria para o povo de Israel é depois da grande tribulação. Ele não estava falando do arrebatamento da igreja. Ele estava falando que ele voltaria, mas depois da grande tribulação com a igreja glorificada. Então, a primeira grande ressurreição da igreja também ocorrerá no momento do arrebatamento. Também tem a ressurreição para o julgamento e tormento, é descrita como a segunda morte em Apocalipse. A ressurreição para a vida eterna é descrita como a primeira ressurreição, também em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Então, a primeira grande ressurreição da igreja ocorrerá no momento do arrebatamento, porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, receberão os seus corpos transformados, perfeitos, bonitos, lindos, para estarem com o Senhor Jesus. Uma outra grande ressurreição ocorrerá quando Cristo voltar à terra, na sua segunda vinda, quando ele voltar com a igreja, vai haver também uma ressurreição, porque muitos morrerão em Cristo, muitos entregarão as suas vidas por amor a Cristo e vão ser mortos. E quando Jesus voltar com a igreja, todos esses serão ressuscitados. E então Jesus implantará o milênio. Pode haver ainda uma outra ressurreição no fim do milênio, uma mencionada de forma implícita nas Escrituras Sagradas. Há uma outra ressurreição final, aparentemente, de todos os mortos incrédulos de todas as épocas. Jesus Cristo irá ressuscitá-los dentre os mortos e então cada um receberá a sua justa punição ou a sua justa salvação. Uma outra verdade é a certeza da vinda do Senhor. Ela exige vigilância. Todo crente precisa vigiar
para não cair no pecado. Um dia Jesus voltará e não queremos ser encontrados vivendo no pecado, sem arrependimento e nem preocupação com as coisas de Deus. Por vezes nós perdemos o foco e não fazemos aquilo que é certo fazer. Nós falhamos e precisamos nos arrepender de imediato para que não sejamos encontrados em pecado e então perderemos o céu. Por isso é importante ficar atento, pedir perdão pelos pecados, mudar o seu comportamento e estar firme com o Senhor. Nós não estamos sozinhos, Jesus nos ajuda a vigiar, nos ajuda a corrigir as nossas falhas. Também temos a igreja que nos ajuda, então juntos nós podemos escapar das armadilhas do diabo e ficar prontos para a vinda de Jesus. Aí nós temos a terceira verdade, né? Vamos ver. Primeira verdade, segunda verdade, aqui a terceira verdade. No dia do Senhor, a justiça do Pai será executada. Então a justiça de Deus ela é vista de duas formas: na distribuição de prêmios e também de punições. Então a justiça de Deus, primeiro nós vamos ver sobre a premiação dos justos. Na verdade, a recompensa para o justo, Salmo 58, e o versículo 11 diz que os santos não devem servi-lo sem recompensa. Ele há de recompensar os seus clamores, ele há de recompensar as suas lágrimas. E os justos são derrotados por causa daquilo que fazem para Deus. São derrotados às vezes, somos castigados, somos julgados às vezes pelas pessoas, sofremos porque nós praticamos, porque nós fazemos as coisas para Deus. Então os justos são derrotados por causa de Deus, por causa da sua palavra, por causa da igreja, por causa do seu reino, e não derrotados por ele. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que ele evidencia para com o seu nome. Ele nos dá um prêmio, não porque nós merecemos esse prêmio, mas porque ele nos prometeu esse prêmio. A justiça de Deus, ela é vista também na punição dos ímpios. Ele é justo em punir os ofensores, porque Deus é justo em punir os pecadores, porque Deus pune os pecadores baseados na lei. Paulo diz que onde não há lei, também não há transgressão, mas se há lei, há transgressão. E se há transgressão, Deus pune os transgressores, Deus pune os pecadores. Deus deu uma lei aos homens e eles quebraram essa lei. Por isso são punidos de uma forma justa, porque Deus pune os pecadores fundamentado em provas concretas, em evidências. Ele é justo em punir os ímpios e sempre os pune com provas. Que maior evidência há do que a própria consciência de uma pessoa como testemunhando contra si próprio? A terceira reflexão: qual o significado da palavra usada no versículo 17 para descrever a ação promovida por Cristo em relação aos que estiverem vivos quanto à sua vinda? Então, arrebatar significa tomar com força, arrebatar com rapidez, tirar com força também, ou reivindicar para si. A palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. O conceito do arrebatamento que é claramente ensinado nas Escrituras. O arrebatamento da igreja é o evento no qual Deus remove todos os crentes da terra para abrir caminho, para que o justo julgamento seja derramado sobre a terra
durante o período da grande tribulação. O arrebatamento é descrito principalmente em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 13 a 18, também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, descreve-se o arrebatamento como Deus ressuscitando todos os crentes que já morreram em Cristo, primeiro, dando a eles um corpo glorificado. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, 50 a 54, focaliza na natureza instantânea do arrebatamento e nos corpos glorificados que recebemos. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O arrebatamento é o acontecimento glorioso que devemos todos nós esperarmos ansiosamente. Devemos todos esperarmos de uma forma maravilhosa, porque isso acontecerá. Finalmente ficaremos livres do pecado, estaremos para sempre na presença de Deus. Há excessivo debate a respeito do arrebatamento, porque é um assunto de uma grande magnitude, de um grande aprofundamento. Então, por isso, há debates profundos sobre esse assunto. Mas essa não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que os homens, que nós encorajemos uns aos outros com estas palavras. Como se pode justificar a relevância das questões escatológicas para a igreja contemporânea? É a quarta reflexão. Este é um tema que promove despertamento da igreja, nos faz superar uma visão imediatista do mundo e anunciar o Deus que reina inclusive na história. Jesus voltará e todos os que amam a Jesus, todos os que amam a igreja, todos os que amam a sua palavra serão levados para o céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os salvos vivos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. Todos os salvos subirão ao céu para sempre. Esse acontecimento, ele é conhecido como o arrebatamento. Jesus foi para nos preparar um lugar no céu. Enoque e Elias foi arrebatado, também subiram ao céu. Algumas pessoas na Bíblia também foram ao céu em espírito, numa visão. E um dia nós vamos se juntar a eles, estaremos também no céu. 2 de Pedro 3,14, ele disse: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se, esforcem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Reflexão de número 5. É correto afirmar que ao se discutir sobre o fim de tudo, inevitavelmente reflete-se sobre o começo de todas as coisas? Aí vamos justificar essa resposta. E a resposta é sim, pois anunciar o fim implica que, em dizer que um Senhor no universo, existe um Senhor no universo, o qual, sendo responsável pela criação de todas as coisas, também estabeleceu um fim para todas essas coisas que ele criou. No dicionário da língua portuguesa, a palavra soberania, ela está
explicada com a autoridade suprema, que detém o poder sem restrições. Teologicamente, soberania significa controle e domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus é e está além e acima de toda força, acima de todo poder, acima de toda autoridade. Nossa mente não consegue entender muito bem os atributos de Deus. Ele é um ser todo-poderoso, ele é um ser todo bom, ele é um ser todo conhecedor, ele é um ser todo sábio. O fim do mundo será terrível. Deus castigará todo pecador. Então haverá medo, haverá pânico, haverá terremotos, haverá sinais do céu e os elementos são destruídos com fogo. Ninguém poderá escapar do julgamento de Deus. Assim como ele criou todas as coisas pelo seu poder, também tem um fim para tudo, através do seu poder, através do seu domínio, do domínio da sua criação. Então, se ele criou todas as coisas, ele teve um começo para todas as coisas, ele teve um início para tudo, Deus também tem o fim para todas as coisas. Então, o que devemos fazer é estarmos preparados para esta gloriosa vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguardemos então com esperança, vamos crescer na fé, aguardemos com convicção de que somos salvos, e se não tivermos convicção desta salvação, vamos pedir: Senhor, eu preciso estar convicto da minha salvação, eu preciso estar preparado, porque eu quero morar no céu. E o Senhor Jesus Cristo, Ele te ajudará, Ele te dará força e você vencerá problemas, as dificuldades que você enfrenta, e você estará então preparado para este tão glorioso dia. Visite o nosso site www.moldado.com. Também subscreva no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus.